Muito boa noite, sejam bem-vindos à conversa que faltava, e já faltava há muito tempo, porque há aqui um interregno de um mês. Nós, em outubro, não conseguimos fazer, aqui por indisponibilidades de horários, não conseguimos fazer o programa, com muita pena nossa, porque gostamos muito de desenvolver o trabalho que desenvolvemos aqui neste espaço, nesta hora e meia, seja lá o tempo que for que cá estejamos, gostamos de cá estar, mas não foi de todo possível, e então tivemos que saltar o mês de outubro, mas não quisemos de maneira nenhuma falhar com o mês de novembro, por isso cá estamos nós, de novo, para mais uma noite, ou pelo menos parte dela, de boa conversa, com temas de interesse, como tem sido todo até aqui, e como podem ver, está já aqui connosco a Lai e também a doutora Joana, para nos darem as perspectivas, as suas perspectivas sobre os temas, e hoje com um tema que vai dar muito que falar, pode parecer assim um tema muito com pouca coisa para dizer ou muito abrangente, mas tem muito que explorar e dá pano para mangas, como se costuma dizer. Boa noite também a quem já está aí desse lado a assistir. Relembro que podem deixar o vosso like no vídeo, podem partilhar, podem e devem, sobretudo devem, deixar as vossas questões também aqui ao longo deste direto, porque nós também gostamos de interagir convosco e certamente vamos responder a todas as vossas dúvidas que vão surgindo ao longo deste programa. Posto isto, boa noite, minhas queridas, obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade para estarem aqui, Lá e Joana, por doarem, como a Lá costuma dizer, o vosso tempo para fazermos este programa, porque é o vosso tempo de vida, e entramos já no tema deste programa, que é a vida. Vocês dão uma parcela do vosso tempo, tiram da vossa família para estarem aqui a tentar ajudar quem está do outro lado. Por isso, muito obrigado e uma boa noite para vocês. Igualmente, estar aqui é qualquer coisa de extraordinário. Quero agradecer a quem está aí e àqueles que estão aqui, não é? Porque é sinal de que estamos vivos, é sinal de que estamos a ter uma oportunidade de alguma forma, partilharmos um pouco aquilo que somos, aquilo que sentimos e aquilo que pensamos. Eu quero-te agradecer a ti, Jónia, pelo trabalho excelente que estás a desenvolver, a levar a nossa voz, a levar a nossa mensagem a tantas outras pessoas, quer seja connosco ou com outras pessoas que tu fazes isto muitas vezes. E à Joana, porque também está a dar este tempo que é o tempo dela. Nós todos temos que ter um tempo de lazer, e quando nós no nosso tempo de lazer aplicamos em prol do próximo, isso é um ato de muita nobreza. E a vida é isso mesmo. Hoje vamos falar o que é a vida. E o que é a vida? Quantos de vocês, quantos de nós já fizeram esta pergunta? Há uns tempos atrás fizeram uma pergunta muito engraçada, que é o que é a coisa mais importante da vida? E a coisa mais importante que tens na vida? São duas perguntas interessantes. Vocês sabem a resposta? Respostas diferentes, não tem que ser necessariamente a mesma coisa. Não. Então a minha resposta foi: a coisa mais importante que eu tenho na vida é a própria vida. Porque é na vida que eu tenho todas as minhas experiências. Mas eu só posso viver a vida se me for doado o tempo, que é o meu tempo de vida. Uma coisa está ligada à outra. Nós é que nunca pensamos nisso. Então a vida é realmente a grande oportunidade que cada ser humano tem, de forma individual e depois no coletivo, de viver experiências. E nós começamos a viver as experiências a partir do momento em que somos fecundados. Porque vivemos uma grande experiência embrionária até que despertamos para a vida. E quando nós despertamos para a vida, nós vamos aprender tudo aquilo que os nossos pais sabiam ou souberam e que nos vão passando. Mas depois fica a ser, a nossa caminhada fica a ser da nossa responsabilidade.
E a vida não tem que ser aquilo que alguém nos disse, viver é isto. Não é? A vida pode ser vivida na sua plenitude. E a sua plenitude é aquilo que tu achas que é o certo para ti. E o que é o certo para ti pode não ser o certo para mim, está tudo bem. Que dentro de um contexto de sociedade há regras, deveres e obrigações, como é lógico, mas que dentro de tudo isso nós também podemos ter a nossa própria liberdade. Então a forma como eu vejo a vida é numa grande extensão. É viver consciente de que eu estou a cada dia, e eu e todos nós, a caminhar para uma finitude, que eu nunca sei quando é que o meu botão vai desligar, mas que até esse momento é-me dada a mim e a qualquer um de nós a oportunidade de viver ou sobreviver. Que a maior parte das pessoas sobrevive. E sobrevive porquê? Porque nós ainda estamos agarrados a muitas situações, a muitas crenças enraizadas e ainda muitas pessoas vivem ou sobrevivem ainda na base da limitação, da vitimização. Então, a vida pode ser tudo aquilo que tu quiseres. Quando às vezes eu digo, dentro da tua realidade tu podes ser tudo o que tu quiseres, as pessoas olham e dizem, mas como é que é possível? Claro que é possível. Desde que eu tenha a consciência de que dentro da minha realidade eu me possa reorganizar mediante aquilo que eu quero. E porque os outros foram, eu não tenho que ser. Eu dos outros devo tirar todo o aprendizado positivo. E aos outros que estão para trás eu tenho que agradecer a existência deles. Porque graças a eles, não é? Eu estou cá. E isso é muito importante que aquele terceiro livro que eu escrevi, que é O Caminho entre o Céu e a Terra, onde eu falo realmente das fases da vida, desde que nascemos até à nossa finitude, que são 5 etapas. Quando nós, na nossa consciência, olhamos para a vida nas etapas que elas têm, nós podemos mudar muita coisa a partir do momento em que tomamos essa consciência. E o nosso corpo é finito, ponto final, não é? E quando nós tomamos essa consciência, é sinal de que, caraças, se eu tenho a oportunidade de sorrir ou chorar, eu vou escolher. Se eu tenho a oportunidade de me vitimizar ou de me encorajar, eu vou escolher. Se eu tenho a oportunidade de caminhar em frente ou ficar parada que algo aconteça, eu vou escolher. Então nós temos, na verdade, tudo o que nós precisamos, enquanto temos saúde, primeiro de não a desperdiçar e depois de não desperdiçar o tempo todo. Porque quando as coisas acontecem, nós vamos ter que as resolver como é óbvio. Mas até lá, muita coisa pode acontecer. E estas gerações que estão a chegar agora, eu olhando para a vida tal e qual ela está agora, olhando para o que aconteceu agora em Espanha, por exemplo, é muito importante tomarmos consciência que nós temos que preparar emocionalmente as futuras gerações, porque elas vão passar períodos, se calhar, de grandes provações e de grandes privações. Então, a pergunta que eu faço é: o que é que nós, numa comunidade e a nível global, começando pelo individual, estamos a fazer à vida de cada um de nós? Isto é interessante, não é? Quando nós vimos na semana passada e continua a aparecer pessoas e nós vemos tudo devastado, qual é o valor da vida? Em que parte é que nós, que olhamos aquilo, devemos pensar assim: o que é que eu estou a fazer com a minha vida? O que é que eu desperdicei da minha vida? E o que é que eu quero para a minha vida agora? Porque, na verdade, num segundo, perde-se uma vida. Num segundo perdem-se famílias, num segundo perde-se aquilo que tantos anos demorou a construir, porque a maior parte das pessoas corre atrás de tudo que é material, não é? Porque nós, a partir do momento em que nascemos, nós temos uma rotina
que está integrada em nós. Nós combatemos as rotinas, mas nós temos uma rotina integrada em nós. Nós acordamos, alimentamos-nos e vamos nos deitar outra vez. O que fazemos entre este espaço é da nossa responsabilidade. Mas esta rotina, o acordar até ao deitar, é uma rotina que vamos tê-la até ao fim da vida. Então, esta rotina tem que ser uma rotina que tem que ser muito aproveitada, muito valorizada, muito amada e de muita consciência para os tempos que nós atualmente estamos a viver. São tempos difíceis, possíveis, mas que nós vemos o homem a destruir cada vez mais o nosso próprio habitat. Não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isto, não me calo. Não, estás a falar muito bem, estás a falar muito bem. Joana, boa noite, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Obrigada, Joana, pelo convite e a todos aqueles que nos acompanham mensalmente nestas conversas leves, como eu costumo dizer. A Lei começou com uma reflexão muito boa, porque ela falou, ou seja, aqui um bocadinho encadeado no que ela falou, e sendo isto aqui uma conversa, nós primeiro temos a dádiva, não é? Nós nascemos, é-nos dada a oportunidade de viver. E a partir do momento em que há uma experiência intrauterina que é muito importante no desenvolvimento do ser humano, a nível fisiológico, a nível neurológico, a vários níveis, e é importante sempre que seja considerada a vida desde o início da fecundação. Isto aqui é muito importante. E depois aquilo que nós fazemos da nossa vida, num primeiro momento, os contextos em que inserimos, que vão ser muito importantes para as experiências que vamos viver e para os valores que vamos adquirir. E depois, lá está, o ganho da consciência do eu no mundo, o que é que eu estou a fazer para viver a minha vida e o que é que eu estou a fazer com a vida no geral. A vida no sentido da natureza, da própria existência. E isto são dois termos muito importantes de relacionar. Porquê? Porque se eu viver com uma consciência do meu papel em comunidade, eu vou conseguir ter o meu propósito de vida, porque é muito importante. Se nós fizermos isto e vamos fazer uma experiência, perguntem às pessoas que são próximas qual é o propósito de vida delas. Eu já fiz esta experiência e eu própria também já fiz a mim mesma, e muitas pessoas não sabem qual é o propósito de vida, porque muitas vezes vivem em prol da sociedade, daquilo que é esperado. E esquecem-se muitas vezes de viver dentro. E esta semana eu li uma coisa interessante, que é: a vida começa dentro de ti, porque a partir do momento em que tu vives dentro, tudo fora muda. A vida fora muda. E se nós vivermos com sentido, com consciência, com valores, numa vida comprometida, nós vamos conseguir ter um impacto na relação com os outros mais positivo e no restante mundo, porque se nós vivemos em consciência, se calhar vamos ter alguns comportamentos mais positivos com a sociedade, com o ambiente, e se calhar as catástrofes que estamos a ver agora podiam, não totalmente evitadas não seriam, mas seriam em grande parte minimizadas. Por isso, sim, desde que nascemos até que morremos, nós temos a oportunidade de escolher viver ou sobreviver. E quando vivemos, nós temos que ter um conjunto de valores que nos permita viver com sentido, com significado, com propósito para nós e para os outros. Bem. Isto é tão profundo e tão com tanto para falar que às vezes nem surgem as palavras. Mas eu queria pegar em duas coisas que as duas falaram. Primeiro lá e depois tu, que é a questão das crenças, não é crenças limitantes, isso é outro tema, mas o vivermos em função daquilo que a sociedade espera. Quando estamos incluídos em determinadas comunidades, há comunidades que têm uma forma de ver a vida que não se adequa, e depois aparecem aquelas pessoas que não se adequa, pronto, é delas, mas depois aparecem aquelas pessoas que acham o contrário e sentem-se marginalizadas porque não pensam da mesma forma. Como é que essas pessoas podem minimizar eventuais problemas que possam ter? Porque, pronto, normalmente, e a Lai falou
nas rotinas, há pessoas que olham para a vida e acham que a vida é levantar, trabalhar, procurar o sucesso constantemente, todo dia, e desvalorizam outras coisas mais importantes, como o convívio, a própria família. Muitos adultos chegam a esta altura e dizem: eu nem vi a minha filha crescer, ou o meu filho crescer porque estive a trabalhar o tempo todo. Mas o certo é que depois passam também esses valores para as gerações que vêm aí. Como é que isto se pode alterar e as pessoas podem deixar de se sentir tão fora do sítio? No meu ponto de vista, cada um deve viver a vida da forma que sente. O que é certo para mim pode não ser certo para ti, não é? Independentemente das crenças que possam vir de trás. Cabe àquele que tem consciência de que a forma como vive não se sente ser a melhor. E é aí que a mudança começa a acontecer. Quando nós sentimos que a forma como nós vivemos não é aquela que me traz a alegria, a felicidade e o bem-estar, e a felicidade é nós estarmos em paz com a forma como nós vivemos e como nós estamos inseridos, é aí que a necessidade da mudança começa a acontecer. E quando a pessoa começa a sentir que algo não está de acordo com aquilo que ela sente que será aquilo que lhe vai trazer o equilíbrio e a tranquilidade, a pessoa começa automaticamente a procurar ajuda. E a ajuda de várias formas. A ajuda a nível da psicologia, a nível das valências que nós desenvolvemos, há livros, há séries, há imensas coisas. Há aquelas pessoas que nós temos como pessoas padrão que nós gostamos de seguir. Há imensas formas de nós podermos começar a mudar, mas para isso nós temos que querer mudar. E quando há pessoas que trabalhar para elas é a base, independentemente se deixaram para trás alguns valores, se calhar elas encontraram o equilíbrio delas assim. Agora, para mim, a minha forma de viver é aproveitar um bocadinho de tudo. Porquê? Porque se calhar eu também já trabalhei demais. Porque se calhar por trabalhar demais eu também percebi que eu teria que mudar alguma coisa, não é? Então a necessidade da mudança e a forma de se desconstruir alguma coisa é quando a pessoa cai na realidade dela, no meu ponto de vista, como é lógico, falo por mim, cai na realidade dela e percebe que ela tem que fazer algo mais pela vida. É aí que a mudança começa a acontecer, é aí que a transformação de dentro para fora começa a acontecer, porque a mudança só acontece quando dentro nós queremos mudar, não porque nos dizem que estás errado, mas porque para nós faz sentido mudar. E é essas mudanças, esta expansão da consciência, que se deve dar no individual para nós conseguirmos chegar ao coletivo, para nós conseguirmos chegar a estas crianças, a estes jovens, a mudar comportamentos. Mas comportamentos que, se calhar, nós, todos juntos, temos que criar dinâmicas diferentes, porque ainda no outro dia eu coloquei um post em que nos anos 80 nós víamos as famílias a conversar, a partilhar no jantar ou no almoço, e depois em 2024 nós vemos a família na mesma, mas cada um com o seu telemóvel, não é? A mudança muitas vezes também traz as partes negativas, e aqui tem que haver um equilíbrio de consciência. Não há o certo, não há o errado, há aquilo que é de forma consciente, que se adapta a cada ser humano dentro da vivência que ele quer. Isto é a minha visão, não é? Porque tudo isto vai mexer também na nossa espiritualidade, porque a nossa espiritualidade está ligada ao nosso comportamento. E quanto melhor e mais leve for o meu comportamento e a minha vivência, e eu me sentir de bem com a vida, de bem, independentemente da forma como eu viva, eu estou a trabalhar sem saber a minha espiritualidade, a minha energia. E tudo isso aumenta ou diminui a vibração do próprio planeta, porque são as vibrações que nós emanamos também. Eu não sei qual é o teu ponto de vista sobre isto, Joana. Estavas a falar, eu estava-me a lembrar aqui de um... Eu acho que aqui, desde que me conheces, tu sabes que eu gosto muito das terapias de terceira geração, do mindfulness, da aceitação e compromisso. E quando falamos na abordagem da aceitação e compromisso, o que é que cientificamente estes autores nos dizem? Que isto foi uma mudança ao longo do tempo, ou seja, só para enquadrar, porque isto também faz parte da mudança.
as perspectivas a nível da psicologia também se foram adaptando para melhor corresponder às intervenções. Então, o que é que se concluiu? Que uma vida valorizada, e quando é valorizada no sentido de valores, porque nós temos numa sociedade, e há um vídeo muito giro que eu depois partilho convosco, que é, as pessoas estão focadas em adquirir objetivos, ter um carro, ter uma família, fazer uma viagem X, comprar um relógio Y, e só estão focados nos objetivos, nas metas, e esquecem-se do processo. E muitas vezes, quando não atingem o objetivo, ficam frustrados, experimentam maior frustração, irritabilidade. E quando nós temos uma vida valorizada, ou seja, assente nos valores, nós desfrutamos mais do processo e da experiência. O exercício é simples. Imaginem 2 crianças que vão à Disneyland. Eu não sei se já falei disto aqui, que é... vão as 2 à Disneyland. Aquela que quer muito lá chegar e que, por alguma razão, o carro avariou e não vão conseguir chegar à Disneyland. Uma delas, aquela que só é focada no objetivo e que quer só chegar à Disneyland, vai ficar muito frustrada e irritada. Aquela que é focada nos valores e que não pode ir à Disneyland, mas por causa disso vai andar de reboque, vai dormir durante a noite num hotel fora de casa, vai desfrutar da experiência porque é diferente, são coisas diferentes. Não vai chegar à Disneyland, mas conseguiu fazer coisas diferentes. Ou seja, assente nos valores da criatividade, da aventura, da experiência, da união, ou seja, todos estes valores que lhe vão permitir no aqui e agora experimentar pequenos momentos e integrá-los de forma positiva na sua vida. Quando que a pessoa que não conseguiu chegar à Disneyland, ou seja, aquele que é focado só no objetivo, vai ficar frustrado porque não lá chegou, nem sequer vai dar valor ao reboque, ao ter dormido num hotel, ao ver as estrelas numa perspectiva diferente. E é isto que acontece. Muitas vezes na nossa sociedade nós só estamos prontos para objetivos, para materiais, para determinadas situações, muitas vezes valorizadas socialmente, mas que depois a nível do interior até tem a mala Y ou o relógio X, mas sentem-se vazias na mesma. Porquê? Porque não estão a viver aqui dentro, porque há uma falta de valores. E quando nós, por exemplo, ficamos felizes ou experienciamos a vida do outro, por exemplo, uma conquista do outro como sendo nossa, nós estamos a viver com base em valores, ou da compaixão. E isso é muito bom, porque não vamos invejar que também queremos uma loja, uma mala igual à dele, mas porque estamos felizes pela conquista deles. E se for a nossa conquista, está tudo certo. Mas porque este é o nosso lema, não é? Juntos somos mais fortes, chegamos mais longe, porque é isto que nós acreditamos. Então é isto, é baseado nos valores. Então, a aceitação e compromisso, esta perspectiva que eu adoro e adoro trabalhar, é exatamente isto, aceitar a vida como ela é e desfrutá-la dentro dos valores que nós temos, maximizando sempre uma experiência de felicidade interna para ser expressa externamente. Quando dizem que a felicidade começa dentro de nós, é verdade, porque se aqui dentro tu estiver encaixado e fizer sentido, nós vamos expressar e ter uma atitude e comportamento muito mais positivo no exterior. Sem dúvida. E daí vem a gratidão à vida. Exatamente. E daí vem a gratidão à vida. Ias perguntar alguma coisa, Johnny? Não, estava aqui a tentar perceber o que é que se passa com os comentários, porque eu tenho recebido aqui algumas mensagens que dizem que não podem comentar. Não conseguem. E eu não sei porquê. Eu vejo aqui um comentário já colocado, certamente será algum problema do próprio YouTube, não sei. Nestes programas acontecem sempre estas coisas engraçadas, não há uma definição alterada, de modos que não estou a conseguir entender o que se passa. Mas pronto, de qualquer das formas, vão deixando, na medida do vosso possível, mandem por mensagem para nós, para qualquer local, as vossas dúvidas, as vossas questões, que elas serão respondidas na medida do possível. Continuando. Isto, pois, nós temos sempre uma perspectiva, aquela nossa perspectiva da vida, que nós achamos que é mais correta, que pode de facto não ser. E depois essa questão leva à frustração, porque normalmente quando nós queremos uma coisa só idealizamos uma forma de alcançar, não temos alternativas, ou não prevemos que possam existir alternativas, percalços no
se que alterem a forma como nós vamos chegar àquele fim, e que se pensarmos também numa alternativa poderemos lá chegar na mesma, com maior ou menor dificuldade. Muitas vezes as pessoas parece que têm mesmo palas e só veem a coisa de uma forma. Como é que se pode... Certo. Está tudo certo. Está tudo certo, de facto. A vida é sempre observada da forma, observada ou julgada, não é? Porque a maior parte das pessoas não observa, julga, vive na base do julgamento, logo tudo aquilo que elas vão absorver é tudo menos aquilo que é positivo, não é? Quando nós julgamos, nós só absorvemos aquilo que é negativo e só vemos aquilo que é negativo. Se nós trabalharmos a vida, como a Joana disse, na aceitação, na compaixão e na observação com a gratidão, a vida começa a ganhar pilares muito mais humanos, de uma maior integração a nível individual, a nível do eu, do interior e também do exterior, de uma forma completamente diferente. Este fim de semana eu tive uma reunião em família, partilhando aqui uma coisa por causa da vida e o que é a vida, que mexeu muito comigo. Nós fomos à casa dos meus avós, que já está tudo como nunca deveria estar, mas está. As pessoas deixam as aldeias, vão para as cidades e as coisas vão acabando por se degradar. E estivemos em família a recordar quando éramos meninos, quando roubava as chouriças à minha avó, do fumeiro, com as minhas tias, e íamos para o monte comê-las, quando tirávamos o pão da maceira, porque eu sou desse tempo, íamos para o monte comer, apanhávamos medronhos, de estarmos todos à lareira, de não haver água em casa, termos que ir à fonte, de não haver aquecimento, e o que é que havia? Era a lenha que se apanhava, que estava naquelas cozinhas antigas dos lavradores. A vida é uma caixa de memórias. A vida é literalmente uma caixa de memórias. E as memórias são coisas que nós guardamos, positivas ou negativas, e que a vida nos permite, ao longo do tempo, construí-las, adquiri-las, senti-las e guardá-las, para que um dia, quando nós vamos envelhecendo, se a vida se assim tiver que ser, nós temos um álbum de recordações interno de tudo aquilo que a vida nos permitiu viver. O que quer dizer que é muito importante no nosso dia-a-dia, independentemente da idade que a gente tenha, que a gente, tudo que faça na consciência e no prazer de fazer, para guardar essas memórias para nós, ou para aqueles que trabalham connosco, ou para aqueles que vêm ter consultas connosco, ou para os nossos amigos, ou para a nossa família. Nós termos essa consciência de que cada dia é tão único. Cada dia apesar de amanhã ser outro dia e depois na outra semana, outro ano, mas cada dia é único, não é? E nós olharmos para trás, eu já posso falar isso porque já sou avó, já estou num patamar diferente do vosso, não é? Diferente do vosso, já posso olhar para trás e ver que a vida me deu a bênção de chegar a este patamar. Eu dou por mim tantas vezes a dizer assim, meu Deus, eu estou a fazer exatamente aquilo que a minha mãe fazia. Eu estou a dizer aquilo que a minha mãe dizia. Ou seja, eu estou no papel que eu digo assim, uau, isto passou tão rápido. Não é? Então, a vida é preciosa. Eu digo que a vida é mais preciosa. Eu não digo, eu afirmo. Para mim, a vida é mais preciosa do que o diamante mais precioso que possa existir. Então, quando nós vivemos no sumo da vida e quando de manhã acordamos, abrimos a pestana e em vez de reclamar e dizer, pá, vou trabalhar, epá, parem lá com isso tudo. Vocês devem agradecer porque tiveram a oportunidade de estão vivos. E é a oportunidade de começar a criar memórias com os nossos animais, olhar para os nossos avós e pensar assim, pá, o que eles passaram para eu hoje estar aqui, o que eles fizeram aos meus pais, eu hoje estou a fazer aos meus filhos, e um dia os meus filhos me vão fazer a mim, porque eu vou estar noutro lugar, e a minha neta, eu vou ser a recordação dela. Então,
é tão rico isto, porque eu acho que a vida eu não me canso de dizer, eu amo viver. Eu não sei quanto eu estou a ficar comovida, porque as pessoas reclamam tanto de que tudo me corre mal, tudo está mal, tudo só a mim é que me acontece, pá, e o tempo que elas perdem a reclamar, eu já li isto em algum lado, mas um segundo que tu reclames é um segundo que tu vives a menos. Tu vives a menos no lado positivo. E nós nascemos com o livre-arbítrio, que é o poder da escolha. Eu posso escolher ser aquilo que eu quero ser, eu posso escolher sentir aquilo que eu quero sentir, até ao momento em que nós, na verdade, a vida nos traz aqueles momentos que nós não temos como disfarçar, nós temos que sofrer por eles. Uma doença, não é? Sempre estar a repetir, estou-me a repetir que já falamos sobre isto, uma doença que venha, aquele emprego que a nossa sustentabilidade pode nos fazer abalar, uma morte, esses momentos nós não podemos fugir deles. Os outros, nós podemos contorná-los sempre. Nós podemos contornar as intempéries da vida. Salvo quando vem uma doença grave, uma sentença em cima de uma cabeça, e mesmo assim nós devemos lutar até o último minuto. Então, a vida é uma dádiva. Saber vivê-la é um privilégio. Sobreviver é uma escolha. Viver é uma opção. E uma vez, há uns tempos atrás, eu ouvi que a vida é para os inteligentes, porque os espertos disfarçam e os inteligentes vivem. Então, o repto que eu lanço às pessoas neste momento que nos estão a ouvir, não sei quantas pessoas são, não importa, é o que é. Nós estamos aqui os três todos contentes e felizes, porque estamos a passar uma mensagem. Aquilo que eu lhes digo é o que é que vocês mais querem da vida e o que é que vocês esperam da vossa própria vida. Porque a Joana falou aqui uma coisa muito interessante, que é no propósito de vida. Eu falo muito do propósito e da missão, que às vezes o propósito e a missão as pessoas podem nos confundir ou então sentir que para eles aquilo que eles sentem é que faz sentido. O propósito de vida, o meu, é igual ao teu, Johnny, é igual ao da Joana. O nosso propósito para mim é igual. O meu propósito é vir a esta vida e ser o mais feliz possível que eu puder ser. Ou seja, e feliz é eu viver em paz todos os dias, independentemente da vida ser o que tiver que ser. A vida é o que é, e dentro do que é, eu quero vivê-la o melhor possível. Mesmo no caos, eu quero estar o melhor possível. Agora, a nossa missão de vida, dos três, é diferente. O meu papel nesta vida, segundo aquilo que eu tenho ali escrito, não é hipnoterapeuta, é coach, é terapeuta holística, sou o que sou. A Joana, ela é psicóloga e tu és jornalista. Nós só temos missões de vida, mas o propósito é o mesmo. É tudo, vocês dentro da vossa missão e assim como eu, dentro da nossa missão, levar a que o nosso propósito se realize, que é passar esta viagem terrena, porque a escola é o planeta Terra, a Terra para mim é uma escola, passar esta viagem terrena o mais leve possível, para que quando eu for embora, pá, e quem acredita, acredita, e quem não acredita, está tudo certo, a vida não termina aqui, a vida terrena termina, tudo que é do mundo físico fica no físico, mas tudo que é energético passa a um plano diferente. Que eu possa fazer esta caminhada o mais leve possível para voar cada vez mais alto. Então, que as missões se façam cumprir, e tu com este trabalho, Johnny, estás a dar vida à nossa vida, à tua vida, e também vida, se calhar, àqueles que estão lá fora. E aqueles que estão a ouvir-nos, aquilo que eu vos digo é, amem os vossos pais, independentemente daquilo que eles são. Eles deram-vos a vida. Se têm quesilas com a vossa família, com os vossos irmãos, com os vossos filhos, tentem resolvê-las, porque não é no funeral que vão para lá chorar e arrependerem-se. Já não há nada a fazer. É antes disso acontecer. E a vida é isso. A vida dá-nos esta oportunidade. A pergunta é, o que é que eu faço com cada oportunidade que a vida me dá? Normalmente as pessoas só fazem isto. Pá, ainda não tenho tempo, ainda tenho que fazer mais isto. E a vida passa. E quando recebemos assim um telefonema, olha, aquela pessoa faleceu, olha, a tua mãe, o teu pai, não há nada a fazer. A vida terminou. E quando a vida termina, quem ainda está deste lado está a ter uma nova oportunidade de vida para que com as outras pessoas ela possa fazer diferente do que fez com aquela. Ou então que ela com aquela pessoa possa ter a certeza de dizer assim, eu fiz
tudo. Então é assim que eu quero viver a partir de agora. Claro. Não sei se faz Eu vou sentido. Não percebi, Lai. Não sei se faz sentido para vocês o que eu estou a dizer. Faz, porque eu ia introduzir até aqui, pronto, como há alguma impossibilidade de algumas pessoas comentarem, aqui o Nelo fez questão de colocar as questões que a Adélia, que é uma das pessoas que não está a conseguir comentar, quer nos colocar. E a Adélia lança aqui duas perguntas que eu vou juntá-las, porque acho que tem tudo a ver. Portanto, a Adélia questiona como é que conseguimos observar a nossa vida e a nossa realidade sem abrir mão das coisas que sabemos, e depois questiona de seguida como é que podemos trazer o novo para a nossa vida se não criarmos espaço para que ele se mostre. Respondes a uma, eu respondo a outra, Joana. Pois eu gostava de as ver outra vez para as ler. Peraí. Como é que conseguimos observar a nossa vida e a nossa realidade sem abrir mão das coisas que sabemos? A primeira questão. E depois, como é que podemos trazer o novo para a nossa vida se não criarmos espaço para que ele se mostre? São questões... Lai, força. Escolhe, eu vou... Olha, eu vejo isto como uma casa. Eu tenho uma casa toda estruturada e olho para a casa e digo assim, pá, qualquer coisa aqui que não está bem, qualquer coisa aqui que não me faz sentir bem. Então eu tenho que abrir mão daquilo que me incomoda dentro da casa, tirar de dentro da casa, doar, arrumar, vender, o que for. Eu tenho que criar um espaço dentro da casa para colocar o novo. O novo só entra quando o velho sai. Eu só posso trazer novos ensinamentos para mim quando eu me desapego daquilo que eu sinto que já me faz mal, daquilo que eu não quero. Por isso é que eu assemelho estas duas perguntas a uma casa que já está com cheiro a mofo, que já está escura, porque se a pessoa faz essa questão, ela está a observar, é porque ela já não está integrada naquela estrutura, sente que precisa de algo, então eu para ter algo eu tenho que criar espaço. É assim que eu vejo as coisas. Eu, para ter algo novo na minha vida, eu tenho que tirar aquilo que me pesa e aquilo que me incomoda. E cada um de nós sabe aquilo que lhe incomoda e aquilo que lhe pesa, porque é aquilo que lhe dói dentro do coração. E a minha consciência, a minha sabedoria interna, ela só expande se eu tirar o velho para trazer um novo conhecimento. Não sei se faz sentido para vocês. Todo. É a permissão que eu me dou a mim de me permitir tirar aquilo que me pesa para colocar aquilo que me traz leveza. O novo só entra se o velho sair. E aqui Sim, entra faz uma sentido coisa... e vai entrando naquilo que tu há pouco também referiste, e desculpa, Joana, já te deixo responder, mas tem a ver com aquela questão do sofrimento, porque muitas pessoas dizem que não conseguem mudar, não se conseguem desapegar, mas queriam ser diferentes, mas não conseguem. Mas também tem que haver uma predisposição da própria pessoa para que isso aconteça. Ao permitir-se, eu permito-me, a partir do momento em que eu me permito, eu estou-me a dar a mim a grande oportunidade da vida, que é da mudança interna. Que a mudança interna tem que nascer para que a mudança externa se visualize e se materialize. Caso contrário, não fará sentido. Claro. Sim, o que eu ia dizer, e vai muito ao encontro da primeira questão, que é como é que nós temos a consciência. Acho que a primeira questão é como é que nós observamos, ou seja, como é que conseguimos observar a nossa vida e a nossa realidade sem abrir coisas do que sabemos. A Lei falou, esta metáfora está espetacular, que é da casa. Se nós entrarmos na casa sempre a mil, sem deitar atenção àquilo que está lá, nós provavelmente até nem vamos reparar que há uma fissura na parede, que há um bolor no canto da sala, que há alguma coisa que não está bem. Mas se nós estivermos na casa e desfrutarmos da casa, nós vamos começar a entender o que é que está bem e o que é que está mal. E aqui está a importância de viver o aqui e agora, sem abrir mão do que sabemos, viver o aqui e agora para fazer tudo aquilo que a Lai disse e que foi sinfonia, Lai. Desculpa, mas foi sinfonia. Então.
Eu não consigo replicar porque estava a absorver, porque foi interessante, esta metáfora foi muito interessante. Sabes que eu adoro metáforas, por isso as metáforas são coisas que nós devemos sempre utilizar na nossa vida para conseguirmos fazer a analogia no dia a dia. Então, muitas vezes nós entramos em casa e só passado, não sei há quanto tempo é que tenho assim isto neste estado, porque nós entramos a 1000. Nós não deitamos atenção aos pequenos detalhes, isto que às vezes nos acontece com pessoas e com bens materiais, mas viver na casa, sentir a casa, nós vamos perceber aquilo que queremos, aquilo que não queremos e depois passamos para este processo de mudança. E aqui é muito importante uma coisa, que é, eu falo muito isto às pessoas e vocês conhecem-me, já devem saber aquilo que eu vou dizer. Eu falo muito com o coração e penso muito com o coração. Eu costumo dizer que raramente penso com a cabeça, porque é no coração que eu sinto as coisas, que nós temos que viver a vida sentindo a vida. Não racionalizando a vida, é sentindo a vida de forma consciente, como é lógico, mas quando nós nos permitimos sentir a nossa carga neuronal, a nossa carga emocional é muito mais, tem uma vibração muito maior. Então, quando nós começamos a sentir a vida com o nosso coração, a sentir o lugar do outro, a sentir o meu lugar, e ao fim do dia fazermos uma reflexão, porque às vezes é 1 minuto, 2 minutos, é o que é que eu hoje poderia ter feito de melhor, ou o que é que eu amanhã posso fazer melhor que hoje. Vamos só pensar nisto. Se ao fim do dia cada um de nós tirar 1, 2 minutos de uma reflexão de como foi o nosso dia em relação a tudo aquilo que nos rodeou, se demos atenção aos nossos animais, porque nós damos as coisas como bens adquiridos, nós temos as pessoas ao nosso lado como bens adquiridos, até que um dia alguém olha e diz, opá, já não está cá, e queria tanto falar, queria tanto dizer, não é? E nós temos que dar atenção a tudo aquilo que está ao nosso redor. Se eu tenho este hábito, de uma forma muito individual, de o fazer, das últimas coisas que eu faço antes de adormecer é pensar no que eu amanhã, normalmente a minha questão é o que é que eu amanhã posso fazer melhor do que aquilo que fiz hoje? E o que é que eu hoje fiz a alguém ou a mim própria que eu tenho que melhorar? Porque às vezes, de forma inconsciente, nós magoamos, sem querer. E quando algo não estiver bem dentro de mim, por isso é que eu digo, eu falo sempre com o coração, mesmo que possa às vezes ser um bocadinho frontal, mas frontal de uma forma sempre empática, que eu acho que a empatia é o grande pilar da inteligência emocional. Se todos nós, de uma forma individual, ao fim do dia, fizermos isto, a dinâmica familiar vai se tornar uma dinâmica familiar saudável. Se for o marido, se for os filhos, se for a esposa. E se nós passarmos isto aos nossos filhos, se eles levarem este hábito, eles vão passar aos filhos deles. Nós falamos de crenças. As crenças podem ser positivas ou negativas. A escolha continua a ser nossa. Os hábitos podem ser positivos ou negativos. Uma crença é um hábito que se adquiriu, não é? Então, nós, na nossa sociedade, podemos começar a mudar com pequeninas coisas. E as grandes mudanças acontecem porque as pequeninas coisas começaram a nascer e a fazer a grande diferença. Porque uma coisa é o que nós somos na nossa vida, e eu digo sempre, até quando dou formação, eu digo sempre, a cara tem que dar com a careta e a bolota com a perdigota. Porque a vida para mim é isso. Aquilo que nós somos é aquilo que nós devemos viver mediante aquilo que nós falamos. Só assim faz sentido. Porque o que nós vemos na nossa sociedade é muito uma dicotomia. Nós ouvimos coisas maravilhosas, vemos coisas maravilhosas, mas na prática nós não vemos nada disso. E a vida é isso mesmo, a vida é um palco, mas onde a cena deve ser sempre verdadeira. Claro. A vida para mim é realmente uma grande representação, é quase uma constelação familiar. Também sou consteladora e nós fazemos constelações dinâmicas em grupos grandes, com outras terapeutas, com a Ana Carvalho, com a Andreia, a Joana já assistiu, e aí nós vemos o que é que os emaranhados familiares, o que é que as relações, o que é que os problemas podem causar em gerações futuras.
Então, se eu viver mediante esta consciência, eu, de forma individual, que se vai reproduzir no coletivo, nós podemos facilitar a vida de todos os que estão para a frente. E o que estas gerações precisam é que a vida, na verdade, lhes seja facilitada no sentido de lhes proporcionar mais qualidade de vida para que eles possam melhorar condições de vivência neste mundo tão agreste que nós estamos a deixar para eles. Nós é que estamos a deixar isto para eles. Um planeta completamente em sobrevivência. Então, o que é que nós estamos a fazer com a vida do nosso próprio planeta? Pergunto eu agora. Não é só a nossa vida, é a vida do planeta. Nós pensamos construir coisas em outros planetas quando ainda nós não conseguimos garantir a nossa sobrevivência. Isto é qualquer coisa que me deixa assim a dizer, what? Em que mundo é que eu estou? Porque se calhar aí temos valores que estão baseados, por exemplo, na ambição. Sim, distorcidos, a meu ver, não é? Aos meus olhos, com respeito por quem o faz, porque eu acho que o desenvolvimento é ótimo, a evolução é ótima, quer ver? É isso, tudo tem um limite, tudo tem um equilíbrio. É isso. E a própria vida tem um limite. Nós nascemos e partimos. Ficamos aqui neste limite. Mas que limite é que nós damos à nossa maior sustentabilidade, à casa de todos nós, que é o planeta Terra? Que nós comemos plástico. Que vida é que isso nos vai dar? Estamos a falar de vida. Continuamos a falar de vida. Que vida é que esses animais, porque eles também têm vida, que vida têm esses animais no mar? Como é que eles se alimentam? Como é que eles sobrevivem? Que vida têm os animais destas florestas que nós vimos arder? Que quantidade de animais morreu e que quantidade de animais querem comida e não têm? Perderam o habitat. Perderam o habitat. Isso é vida. A vida não somos só nós, não somos só nós que estamos. Nós não somos os maiores, nós fazemos parte de um planeta. Nós somos a espécie dominante, mas não parece que somos a espécie mais inteligente, porque estamos a destruir a nossa própria vida. Porque tudo Olha, tem aqui uma pergunta da Adélia muito interessante. Também, a Adélia, que é a nossa questionadora oficial, vamos lhe chamar assim, e ela coloca esta questão. Considero a vida como uma semente que vai germinando e florescendo. Então, o que somos agora depende da ancestralidade? Ai, não, depende de nós. Eu sou o que sou dentro daquilo que eu sinto que quero ser. Assim como embora os nossos ancestrais tenham cometido erros, nós não somos obrigados a seguir a corrente. Não, Padrões. Nós temos que quebrar padrões quando esses padrões não são de acordo com aquilo que me faz feliz, daquilo que me faz viver em paz. A minha ancestralidade deu uma coisa mais importante, que foi a vida. Eu só existo porque eles existem. Eu só sou o que sou porque eles foram o que foram. Mas dentro daquilo que eles foram, eu posso melhorar as condições. Eu posso melhorar a vivência. Eu posso melhorar o conceito. Eu posso melhorar o processo. Na verdade, eu posso melhorar o meu processo. Porque eu tenho neste momento algo que eles não tinham. Eu tenho mais acesso ao conhecimento, que é uma das grandes riquezas do ser humano. Se calhar muito mais importante que o dinheiro é ter conhecimento. A sabedoria. É a sabedoria. Então, daquilo que eles foram, eu vou retirar o melhor com a gratidão de tudo o que eles me deram. Mas eu posso acrescentar, eu posso melhorar. Daí a grande capacidade da vida, que é a evolução, que nos dá a capacidade de transformar e transmutar.
Não sei se concordas comigo, Joana. Dá o teu ponto de vista. Sim. Eu ia questionar justamente por causa disso, Joana, também, porque tu, enquanto psicóloga, deves já ter tido casos de pessoas que chegam lá chateadas com a vida, porque os antepassados foram assim e eu estou a seguir o mesmo caminho. Sou eu a divagar, não sei se aconteceu, mas acredito que aconteça, porque, pronto, o ser humano é mesmo assim. E isso também acaba por ser uma crença limitadora. Nós pensarmos que só porque os nossos antepassados foram de determinada forma, nós também vamos ser ou temos que ser. Como é que se altera esta forma de pensar? Como eu disse no início, quando nós crescemos sempre em contextos, nós observamos as experiências e os valores que estão nos nossos contextos. E este processo de autoconhecimento e de consciência daquilo que eu sou e daquilo que eu quero vai-nos muitas vezes levar a uma coisa que a lei diz que é muito importante, que é o barómetro de sofrimento. Se eu estiver a sofrer porque não estou, ou seja, a viver a minha missão ou o meu propósito, ok? Se eu não estiver de acordo com o meu propósito, que é sermos felizes, ter uma vida em paz, ter uma vida plena, se eu não estiver a sentir isso é porque efetivamente alguma coisa não está bem. E muitas famílias nos nossos antepassados podem ter aqui padrões que sejam disfuncionais. E se isso para nós não nos traz bem-estar, não nos traz felicidade, não nos dá paz, é neste processo de autoconhecimento que nós temos que aprender qual é o caminho da mudança. E normalmente é no desconforto que há o processo de desenvolvimento. Nós achamos que é desconfortável, tem que mudar. Não, muitas vezes é no desconforto da mudança, em experimentar novas coisas, em sair da zona de conforto, que nós vamos aprender que afinal aquela situação que é desconfortável vai se tornar confortável e é melhor para nós porque estamos a quebrar algo disfuncional. E isto aqui às vezes parece dicotómico. Quando vivemos numa família que tem um padrão disfuncional, por exemplo, saímos de lá a dizer que não queremos ser assim e automaticamente estamos a manifestar o padrão, mesmo que seja inconsciente. Então é importante que nós recebamos feedback do contexto, que consigamos ter este processo de autoanálise, de autoconhecimento e perceber onde é que eu posso mudar, onde é que eu posso ser diferente, onde é que eu posso sair da minha zona de conforto para ser aquilo que eu quero e me proponho a ser. Mesmo que isso muitas vezes seja desconfortável, seja aquele caminho que vamos fazer mais solitário. Porque vamos, lá está, quebrar um emaranhado, quebrar um padrão. E muitas vezes vamos nos sentir sozinhos. Porquê? Porque a família que se calhar pensa de determinada forma não vai se calhar entender o nosso ponto de vista. E aqui é muito importante a presença dos valores, de aceitar a realidade do outro tal como ela é, sem que isso interfira com a minha. O respeito, a compaixão, a empatia. É aqui que nós vamos poder ser cada um aquilo que quer ser, sem que isso acabe por interferir em padrões, ou seja, em disfuncionalidade. Vamos sempre respeitar, ou seja, a nível das relações acaba por ser importante cimentar depois estes valores de empatia e da compaixão para que todas estas mudanças sejam respeitadas e valorizadas. Claro. Nós temos falado aqui, e se calhar pode estar a passar a ideia para o lado de lá, numa perspectiva quase individual, mudança individual, mas se calhar pode ser impressão minha, mas porque estas questões também nos colocam perante outras pessoas que vivem o mesmo problema, e aí se calhar entrávamos no campo das relações interpessoais, porque quando nós estamos, às vezes sentimos-nos sós, como tu dizes, Joana, mas depois há um determinado momento em que, não, mas afinal há mais gente que pensa como eu, e acabam por se juntar e ter outro tipo de vivências. Também é importante para isto, para criar laços com outras pessoas que pensem da mesma forma do que nós, mesmo que vá contra o ideal. Sim, e aqui é importante fazer uma seleção das pessoas que vão ao encontro daquilo que é a tua vivência, ou seja, que de alguma forma te acrescentam e não te diminui, que não te tiram a tua paz, que não te causam sofrimento, são pessoas que há um match, há uma compatibilidade a nível de forma de pensar, de forma de estar, de valores vividos. Aqui é importante, por isso é que de alguma forma é como se nós repararmos, a natureza tende a ter uma perspectiva, os animais, de sobrevivência, ou seja, nós vamos estar nos locais onde conseguimos obter aquilo que nos vai proporcionar
vida. E é isto que nós temos que fazer nas nossas relações interpessoais. Claro que há umas que nós nunca vamos conseguir apagar, e então aí nós vamos nos adaptar dentro daquilo que nos é possível, com os limites e ajustes necessários para não perdermos raízes nem ligações. Com os outros e com o resto da sociedade, vamos sempre tender aqui a uma análise de integração, mas no sentido daquilo que me vai acrescentar, daquilo que me vai complementar. A jornada individual muitas vezes pode ser sozinha numa perspectiva de crescimento, de transformação, mas pode ser partilhada em grupo, num grupo que te acolha, em pessoas que te acolham, em que te valorizem, em que olhem para ti tal como tu és, não por aquilo que elas querem que tu sejas. Isso também vai de encontro lá àquilo que nós íamos falando, nós nos primeiros programas falámos sobre mediunidade e havia uma curiosidade que chegámos a referi-la várias vezes, que é neste jogo de marionetes da vida, a vida vai colocando as pessoas, ou vai juntando aquelas pessoas que têm mais dificuldade em lidar com o seu dom, junto de outras que as ajudam. Isso também é importante. A vida é fantástica. A vida é magnífica. Porque ela traz e leva. Leva e traz. Eu digo sempre, falando um bocadinho daquilo que a Joana acabou de falar e passando depois ao que tu estás a dizer, na nossa vida é assim que eu vejo a minha vida. Na minha vida tem lugar quem me acrescenta. Aquilo que o dinheiro não paga. Respeito, lealdade, carinho, gratidão, compaixão, tudo aquilo que me possa enaltecer e me ajude a evoluir enquanto ser. Porque tudo que é material um dia fica para trás. Eu só vou levar aquilo que eu construo na minha consciência, na minha energia, na minha alma, no meu ser. Dizem que nós viemos para ser, não para ter. Mas eu digo que neste mundo atual nós viemos para ter consciência e para sermos mais evoluídos. Porque aquilo que eu vejo é que cada vez mais há pessoas sem consciência do valor da vida. Mata-se porque se mata, magoa-se porque se magoa, destrói-se porque se destrói. Então a nossa consciência tem que começar a nascer dentro de nós, de dentro para fora, para dar valor àquilo que é a vida, que a vida, segundo aquilo que nós vemos todos os dias, já não tem o mesmo valor. E nós temos que passar estes valores da vida, a importância da vida, o dever e o respeito, os valores e princípios que a Joana também já mencionou, aos mais pequenos. Porque tudo vai ligar à nossa vibração interna, à nossa mediunidade, à nossa espiritualidade, para que nós possamos ser aquilo que viemos também para ser enquanto seres. Não é? E aquilo que eu já falei, que me vou voltar a repetir, o nosso comportamento vai demandar de que forma eu vou fazer a minha passagem para um lado positivo ou para um lado negativo. Sou eu que escolho este lado. Para que lado é que eu vou daquele lado? Sou eu que escolho, são vocês que escolhem. Porque a vida é muito mais que isto. A vida é para além da vida. Por isso é que na religião católica se fala da ressurreição. Aqui, eu não estou a falar em nome de ninguém, falo em nome pessoal, mas a vida vai para além da vida e há coisas que os olhos humanos não explicam, não veem, mas existem, que é aquilo que tu falaste há bocado, Joana, que vai aos nossos primeiros programas, que é muitas pessoas vivem no mundo sem se conhecerem na sua totalidade. Sentem coisas, veem coisas que aos olhos do médico e está tudo certo, porque se eu fosse médica seria igual. São diagnosticadas, e não quer dizer que não hajam pessoas assim, mas às vezes há pessoas que nasceram com características extrasensoriais e que precisam de se conhecer. É? E quando a alma está doente, não há medicina nenhuma que lá chegue, a não ser a própria alma que a cura, a própria energia que a vai curar. Então tem que haver pessoas para ajudar pessoas a conhecerem-se, a perceberem porque é que eu sinto isto e o que é que eu faço com aquilo que eu sou, o que é que eu faço com aquilo que eu sinto. Isso não quer dizer que a pessoa seja mais que a outra, não, nós somos todos iguais dentro das diferenças com que nascemos.
E por isso é que a vida nos coloca, a vida tem pontes. E muitas vezes são as pessoas que ligam pessoas. Porque nós, se formos para Gaia ou de Gaia para o Porto, nós precisamos da ponte, senão molhamos os pés e caímos ao rio, não é? Então, então, a vida, quando nós precisamos de alguma coisa, a vida vem e traz alguém. E nós dizemos, pá, isto é mesmo engraçado, isto é interessante. Eu precisava disto e a pessoa está aqui. Ou alguém precisa de uma ajuda a nível espiritual, a nível energético, whatever, o que nós lhe quisermos dizer, e vai aparecer a pessoa certa para guiar essa pessoa, e tudo faz sentido, tudo está ligado, porque nós somos fios da mesma fonte. Nós fazemos, eu costumo dizer que nós somos fios brilhantes de uma só bola, de um só novelo, e que estamos todos aqui, todos nós, fazemos espelhamentos uns com os outros. O que eu vos fizer a vocês é aquilo que eu estou a fazer a mim própria. Porque a vida é como vai e vem. Ela vai, ela leva e traz. Então aqui é muito importante que a gente também tenha esta consciência de que a vida é um espelho. E tudo aquilo que eu fizer, eu vou colher. Tudo aquilo que eu semear, eu colho. Assim são os agricultores. Nós somos agricultores a vida toda. A partir do momento em que nós começamos a ter a nossa consciência, eu começo a fazer a minha sementeira perante a vida. E às vezes dizem assim, cada um tem o que merece. Não, eu não concordo com isso. Cada um não tem o que merece. Cada um tem que viver o processo que tem que viver, só isso. Por algum motivo, seja ele qual for. Não é? E nós nunca nos devemos de rir do nosso vizinho, porque senão dizem os antigos, os transmontanos, o teu mal vem por caminho. Então tem que haver muito respeito. E isto é saber viver. Isto é saber com o outro, viver com o outro dentro das diferenças dele. Eu costumo dizer, a outra pessoa pode não ser aquela pessoa certa para estar na minha vida. Eu não quero nada com aquela pessoa, mas eu quero que aquela pessoa seja feliz e tenha abundância de tudo aquilo que ela necessite. Não é? Por isso é que o perdão existe. O perdão existe para que as pessoas possam viver nas diferenças delas, sem que vivam com a dor, com a amargura e com o rancor e a revolta sobre uma outra pessoa. Porque essas pessoas que sentem isso, elas vivem automaticamente no modo sobrevivência. Elas estão a desperdiçar uma grande oportunidade para elas e também para o outro. Então, na verdade, tudo está ligado. Não sei se respondi. Respondeste. Mas entrando agora nisto que estavas a dizer, o facto de... Porque esse tema também é importante e um dia temos que fazer um programa sobre essa palavra, o perdão, porque normalmente as pessoas quando falam do perdão há sempre aqueles chavões que eu perdoo, mas não esqueço, eu sou assim, o perdoar... É interessante o que disseste agora. É muito interessante. Eu perdoo, mas não esqueço. Não acabou por perdoar nada. Eu posso perdoar, repara, aquilo que aconteceu, eu não vou esquecer um passado, vais? Não. Agora, eu posso perdoar, não esqueço, mas não me revolto. Se eu não sentir nada no meu coração, quando eu me lembrar daquilo que passou, aí sim, eu perdoei. Eu não posso apagar a minha memória. De forma... Porque normalmente quando as pessoas utilizam essa expressão do eu perdoo, mas não esqueço, é daquela forma agressiva que ainda sentem alguma revolta dentro de si. A grande dificuldade do ser humano mesmo é essa. O ser humano, para mim, tem duas grandes dificuldades. Vou-vos dizer quais são, a meu ver. Que é a aceitação. Por isso é que se vitimizam a vida toda, é porque não aceitam, ponto. E é o perdão. Porque o perdão é muito mais do que daquilo que a gente possa pensar. Não é? O perdão é das grandes qualidades que, para mim, uma pessoa que tem essa capacidade, para mim, é uma nobreza de alma. Porque conseguir perdoar, seja aquilo que for, e cada um sabe os seus limites, conseguir perdoar, lembrar-se do que aconteceu e não sentir nada dentro do coração, é aí que se dá o verdadeiro perdão. E ligando isto à espiritualidade, é aí que se dá
a evolução. Porque muitos querem evoluir, querem ser grandes gurus. E está tudo certo, toda a gente pode, desde que queiram e desde que nasçam para isso. Mas são poucos os que conseguem manter esse coração puro. São poucos aqueles que conseguem ter essa pureza de alma. E aquele ser humano que consegue, na sua humildade, aceitar a vida tal e qual ela é, seja aquilo que for, e viver em paz dentro daquilo que a vida lhe deu, é qualquer coisa de extraordinário. É com essas pessoas que nós devemos aprender. São pessoas muito sábias e que dentro da simplicidade e daquilo que a vida lhes deu, elas conseguem sorrir, elas conseguem ter paz, elas conseguem ajudar. Eu digo, esta pessoa é das mais felizes que eu conheço. E são raras. Porque as pessoas rodeiam-se de tudo o que é material. E o conforto é ótimo, é bom que haver. Não fazer disso a nossa prioridade. Isso faz parte da vida, mas não é a prioridade da vida. É os limites que a Joana falou e muito bem. Tudo tem um limite. Eu posso andar no Mini e posso andar num Tesla. Mas eles os dois têm limites de velocidade. Cada um dentro dos seus. Mas se eu ultrapassar, ambos vão à vida. E a vida é isso, nós também temos limites. E mesmo em relação à vida, eu acho isto fantástico, porque a vida todos os dias nos pode ensinar que limites eu tenho em relação a determinadas situações, que limites eu consigo, porque é que eu permito que o outro me magoe? Eu só permito que o outro me magoe porque deixei que ultrapassasse os meus limites. Não é? Então, a vida é mesmo rica. A vida eu acho que eu sinto. A vida é a grande escola que nos ensina tudo. Por isso é que eu um dia disse, o que é que tu mais gostas na vida? A própria vida, porque ela é rica, recheada. Ela é recheada de lágrimas, de abraços, de amassos, de sorrisos, de tudo, de momentos de alegria, de momentos de tristeza, porque eu só posso saber o que é bom se já passei pelo mal. Eu só valorizo alguma coisa quando antes tive a necessidade disso. Nós valorizamos um bocadinho de pão seco quando tu não tens pão para comer. Mas se tiveres muito pão, tu nem tens vontade de o comer. Uma vez, nós fomos fazer uma coisa qualquer e não havia nada para comer, nada. Nós estávamos mesmo cheios de fome. Nós fomos passar um fim de semana e no hotel onde nós ficámos só dava para dormir. Então nós fizemos 100 e tal quilómetros para comer uma sandes. Isto aconteceu connosco, com nós os dois. E eu lembrava-me daquele pãozinho que eu tinha deixado. Até sentia água na boca, até aquele pão marchava naquela altura. Então, todos os bocadinhos que nós temos em casa, nós não devemos desperdiçar. Porque isso também é vida. E aqueles bocadinhos que nós temos a mais, se nós não os vamos comer, falando agora do pão, por exemplo, ou de outra coisa qualquer, há animais da rua que os comem, porque eles também têm vida. E nós devemos pensar naqueles que não têm. Nós devemos ter a capacidade de ver que é que eu tenho a mais que o outro pode precisar, desde que o outro precise e saiba estimar. Se vocês não me tiram a corda, eu continuo a falar. Tirem-me a corda. Está ótimo. Há programas que nós às vezes só estamos aqui mesmo porque, pronto, temos que estar, não é? Porque, não, desculpa, nós não temos que estar, nós queremos estar. Não é? Eu utilizei mal as palavras. Gostávamos de estar aqui para ouvir as tuas explicações, porque elas são tão esclarecedoras que às vezes torna-se difícil interromper para não quebrar a linha.
São os meus amigos lá em cima que me dizem algumas coisas e eu vou falando. Faz muito Olha, sentido. mas tu há pouco falaste de limite e tu tens um limite e nós também estamos a atingir o nosso limite, infelizmente, porque eu por mim ficava aqui, acredito que vocês também, o resto da noite, mas também não queremos maçar quem está daquele lado e também temos as nossas famílias para atender. Mas eu queria a Adélia deixar aqui outra questão, que ela diz que a vida é uma grande escola, um grande palco de aprendizagem e depois questiona como é que consegue ter a noção que a forma em que ela está a viver está adequada à alma, à sua alma. Esta é Acho tão que isso tem a ver, linda. pois, mas tem a ver um pouco com aquilo que nós sentimos como sendo o certo ou errado. Às vezes nós temos a noção, eu não estou a sentir isto, se calhar não estou a fazer bem. Nós às vezes temos essa noção. Este não é o caminho que eu devia seguir. Tudo aquilo que... Primeiro eu tenho que viver mediante os meus princípios e valores, a minha consciência. Ponto. E de que lado é que eu quero estar? De um lado bom ou de um lado menos bom? Certo? Se eu, na minha vida, quero viver de cabeça levantada, tendo a compaixão pelo próximo, sabendo me colocar no lugar do próximo, tendo consciência de que eu não vivo sozinha nesta vida, que há quem dependa de mim, há aqueles que estão atrás de mim, à minha frente e ao meu lado, que há animais, que há plantas, que há a rentabilidade, a sustentabilidade. Tudo isso está ligado à forma como a minha alma quer crescer. Então, se eu me sentir bem mediante a estrutura que eu crio, aquilo que eu faço me enaltece, me dá paz, me dá tranquilidade, me dá serenidade, e se eu sinto que eu quero evoluir num sentido de luz, num sentido positivo, de fazer o melhor, e Deus quer santos, não quer tantos, atenção, eu digo sempre isto, significa que eu estou a nutrir a minha consciência, a nutrir a minha energia, a nutrir a minha alma. A minha alma, a minha mente, a minha alma e o meu coração têm que estar tudo em sintonia. Aí eu sinto que eu estou no meu caminho, no meu propósito. E o meu caminho é aquilo que me deixa estar em paz, porque é o caminho que a minha alma está a escolher. Então eu estou no caminho, se eu estiver em paz. Agora, se eu andar aí aos tiros, e eu costumo dizer que o dinheiro, falando agora também, a alma também, as pessoas lidam muito mal, umas lidam muito mal com o dinheiro e outras não sabem lidar com o dinheiro. E o dinheiro tem uma energia também muito positiva, que me ajuda, me pode ajudar a enaltecer também a minha alma, que eu posso comprar com o dinheiro muita comida para animais e pessoas, ou posso comprar muitas espingardas e matar animais e pessoas. Não é? Faz sentido? Uhum. Então, a vida é uma escolha todos os dias. Então, se eu, com os recursos que a vida me dá, com os recursos que a vida me der e eu os utilizar sempre de uma forma positiva para mim e para os outros, então a minha alma, ela está, a forma como eu vivo está adequada à minha alma. Joana, dentro daquilo que tu sabes, o que é que te apraz dizer sobre esta acho questão? que é muito a sensação de paz e bem-estar. Se a nossa vivência diária tiver esta sensação, nós estamos em conformidade com todos os domínios do ser humano. E acho que deve ser das sensações mais maravilhosas é estares em paz com uma situação, é sentires um bem-estar, uma plenitude. E eu acho que é quando há aquela fusão de todos os domínios da nossa vida, quando há ok, é aqui que faz sentido. Por isso sim, não tenho muito a acrescentar nesta parte, mas a meu ver e na minha perspectiva, tudo se resume muito a uma sensação interior, a uma sensação de plenitude, de como se estivéssemos a levitar. Não teoricamente, não na prática, mas teoricamente uma sensação de paz. E quem não tiver muita certeza... Na altura nós começámos a perceber que não está, e daqui se calhar também a importância daquela expressão que ela usa muito, que é out, a nossa própria consciência, a alma, aquela voz interior,
se nós não estamos no caminho certo, ela acaba por nos dizer, pá, mas, ou por um pensamento, ou por uma ação, ou por algo que nos aparece à frente, pá, se calhar não é bem por aqui, se calhar tem que virar ali e ir por aquele lado. Acho que também há um pouco isto que nos orienta e que nos indica, desde que nós saibamos ouvir-nos e interpretar os sinais. Sim, e também há um teste de consciência, que eu costumo dizer, quando eu não consigo ter essa percepção de sentir ou não sentir, há um teste de consciência que eu digo assim, logo ao fim do dia, ou quando deitares, faz esta análise. A quem é que tens que pedir desculpas? A quem é que tens que perdoar? O que é que tens mal resolvido para trás? Vai ao teu coração ver aquilo que ainda te dói, que pensamentos menos positivos tu tens sobre algo ou alguma coisa, e o que é que na tua vida neste momento te traz sofrimento. Se isso existir, a nossa alma precisa ainda de ser curada. Se existir alguma coisinha destas, é porque a nossa alma não está totalmente em paz. Claro. Porque nós temos a mente e temos a alma. Elas as duas devem estar em sintonia. O que uma sente, a outra sente. Mas às vezes a nossa alma está mais ofuscada e a nossa cabeça controla tudo. Nós somos muito racionais. E porque nós vivemos cronometrados, nós deixamos muita coisa para trás para resolver e vamos acumulando matéria. É quase como uma ferida infectada, vai acumulando matéria. E um dia ela vai fazer paf, não é? Então, quando nós não temos essa certeza, eu digo assim, faça um teste à tua consciência e vê aquilo que te incomoda. E vê, o que é que tem aqui? A Ana Maria Carvalho diz, é ter a certeza que se faz a diferença na vida de alguém, mesmo que seja por momentos ou anos. A alma tem de estar em sintonia com o seu propósito de vida. Exatamente, está tudo certo. E está tudo certo. A Ana Maria Carvalho fez aqui uma analogia muito bonita. E quando nós não temos a certeza, se nós fizermos o teste da consciência, este pequenino teste, dou-vos o desafio, façam-no, porque eu faço isto muitas vezes, porque eu quero deitar-me na cama e estar tranquila, e se às vezes algum estiver bem também quero que me digam, porque às vezes não temos essa consciência, aí nós conseguimos ajudar a nossa alma a estar na sua plenitude, com a nossa mente, e está tudo bem. Quando desligarem aquele botãozinho da nossa, que se chama o off da nossa vida, nós podemos ir em paz porque ficou tudo resolvido. Olha, tem aqui uma contra-resposta da Virgínia, que vai também de encontro, se calhar, àquilo que nós tínhamos falado, às vezes, da predisposição para, que é quando tentas, mas não consegues. O que quer dizer a alma? Eu acho que nós não estamos a tentar o suficiente quando temos este pensamento ou quando as coisas não acontecem. Esta pergunta aqui é uma pergunta muito vaga e que pode ter muitas respostas. Quando tentas, mas não consegues. Mas não consegues o quê? Por tua causa? Por causa do outro? Pois. O que é que eu vou dizer à minha alma? A pergunta que eu faço aqui é: aquilo que eu estou a tentar fazer é da minha responsabilidade ou é da responsabilidade do outro? Se for da responsabilidade do outro, eu tenho que estar em paz comigo porque eu já fiz tudo o que eu podia fazer, certo? Mas se for da minha responsabilidade, a pergunta que eu devo fazer a seguir é: então o que é que eu tenho que fazer para ultrapassar esta situação? E aí fazê-la. Porque às vezes nós tentamos que o outro mude. Não sei se é esta a questão, mas o outro pode não mudar. Então aqui vai existir sempre um conflito, porque eu não posso obrigar o outro a mudar. Eu tenho que aceitar o outro tal e qual ele é, mediante as consequências que o outro vai ter em relação à situação que ele tem. Quer seja um filho, quer seja um marido, quer seja um pai, uma mãe, whatever, um amigo, não importa. Independentemente da questão que aqui se faz. Quando nós fazemos tudo porque a outra pessoa mude, ou quando eu tento fazer alguma coisa para eu mudar, é da minha responsabilidade. Quando é do outro, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Mas eu não posso fazer. Então a minha alma tem que ficar em paz. Joana. Não sei se faz sentido, Joana, enquanto psicóloga. Não, sim, eu quando li, lembrei-me logo aqui
da situação de que quando eu quero, como é que era a pergunta? Ou seja, quando tu tentas muito, mas não consegues. Ou seja, lembrei-me logo de desapego, de alguns padrões, de algumas ideias, de algumas expectativas, porque se é uma situação que nos faz sofrer ou que nos traz mal-estar, muitas vezes foi o que eu disse, sair daquela zona que nós achamos que é o correto, experimentar algum desconforto, significa que vamos evoluir e que vamos mudar, que estamos no processo de transformação. E muitas vezes esse largar de padrões, esse ir contra, eu tento, mas não consigo, mas o que é que eu não estou, ou seja, sou eu, lá está como a Lé disse, sou eu, é por ação do outro, o que é que está no meu controle que eu posso fazer para sair desta situação? E aqui há uma coisa muito importante que nós falamos ainda há pouco, que é consciência e autoconhecimento daquilo que nos vai efetivamente trazer bem-estar interior. Sim, sim. E de saber o que é que se tem que quebrar, o que é que se tem que mudar para sair, sim. Sim, porque às vezes nós queremos fazer tão bem ao outro, que às vezes esquecemos-nos de nós. Sim. E a pessoa fica ali a batalhar na mudança do outro, mas o outro não vai mudar. Então perdem-se as duas oportunidades, magoam-se as duas pessoas. Então eu digo, é momento de parar, é momento de mudar o foco noutra direção e dizer à outra pessoa, a partir de hoje tu és responsável pelas tuas atitudes, porque eu já fiz tudo o que eu podia fazer. E largar. E deixar que o outro abrace a responsabilidade, as consequências positivas ou negativas do facto de não querer mudar. Mas o importante foi que a pessoa tentou e fez tudo o que podia até ao limite. Aqui é o limite. E para fazer esta pergunta é porque vive nessa consciência. Isso é bom. E de qualquer forma, ela sente-se esclarecida pela resposta que acaba. Sim, é uma resposta com certeza e é uma pergunta que lhe traz dor. Algo que ela também não quer sentir de certeza absoluta. Mas se calhar está no momento de fazer uma mudança. Pois. Estamos a caminhar para o fim. Infelizmente, felizmente. Para mim é sempre infelizmente. O que é? Eu gostava de mas é o que é, exatamente. Estava-se vida. A expressão mais certa para tudo do que é. É o que é e É o que é. o que é da força. Portanto, queria-vos só relembrar a quem ainda está aí desse lado, enquanto nós ainda estamos aqui, pode deixar o like, pode partilhar, pode subscrever, pode e deve subscrever, sobretudo deve subscrever o canal, porque só assim é que eu consigo trazer também mais conteúdos de interesse, seja aqui, seja, por exemplo, para quem gostar de futebol, amanhã tem o Entrevista com o presidente do Clube Recreativo Adelaense, um clube do Conselho de Gondomar, onde vamos falar sobre muita coisa que esta pessoa que está na frente desse clube alterou para melhor. Mas partilhem o vídeo, façam com que esta conversa que faltava chegue a mais pessoas, esta mensagem pode ser importante para alguém que não saiba que nós estamos aqui, mas que precise de ouvir alguma coisa que foi aqui dito. Por isso, partilhem muito e subscrevam o canal, que é para a mensagem chegar a mais pessoas. Antes de finalizar, dizer que vamos voltar em dezembro, não sei em que dia, mas vou dar tempo ao Nelo para ver o dia de dezembro, em que a conversa que faltava volta, e volta num mês especial, porque é no mês de dezembro, mês de Natal, mês de família, e é sobre isso precisamente. Dia 2 de dezembro, um bom dia, dia 2. Portanto, primeira segunda-feira de dezembro, dia 2 de dezembro, vamos ter a conversa que faltava e vai ser dedicada à família, não é? Porque estamos numa altura muito bonita, que eu pessoalmente gosto muito, que é o Natal, e faz todo sentido que seja esse o tema central dessa conversa. A última conversa será a última conversa de 2024, depois em 2025 vamos avançar aí com novas iniciativas aqui nesta rúbrica. Mas antes de nos despedirmos, queria-vos perguntar a vocês as duas se há alguma coisa que queiram acrescentar àquilo tudo que fomos falando aqui esta semana. Ou melhor, esta semana não, este programa. Se eu quero acrescentar. Olha, eu ia lançar um repto às pessoas para elas fazerem uma análise à vida delas. Não importa de onde eu vim, importante é para onde eu vou. Passado ninguém muda.
para fazerem uma análise daquilo que eu quero, a partir de agora, melhorar na minha vida. Ou o que é que eu quero ser agora, dentro da minha realidade. Independentemente da minha idade, do meu extrato social e da forma como eu estou. De que forma eu quero melhorar, aproveitar e amar a minha vida. Façam isso, mandem para nós. Se quiserem temas que a gente possa explorar aqui, digam. Se tiverem ainda respostas, perguntas sobre isto, também digam. Mas se vocês fizerem se aceitarem este rap que eu vos lancei, vocês vão descobrir coisas muito interessantes para vocês. Vocês vão criar focos, vão criar um caminho, vão criar uma motivação, uma mudança para dar origem à vossa transformação. Porque viver é único, viver é um ápice, a vida é um privilégio e quem passar do modo sobreviver para o modo viver é sinal que encontrou a evolução. Isso é transformação, é a dádiva da vida. É a coisa melhor que nós temos. Nós os três estamos aqui porque nós estamos vivos. Vocês estão desse lado porque vocês estão vivos. E não se esqueçam, nós somos a espécie dominante, mas ao nosso lado estão outras espécies. Não se esqueçam disso, por favor. E gratidão por me ouvirem. Quando o Johnny perguntou, eu achei mesmo interessante, por isso que eu me estava a rir, porque o teu desafio é um desafio muito interessante, que quando ele perguntou, eu só tive, e há uma expressão que eu gosto muito, que é, sem ti não vais a lado nenhum. E encaixa perfeitamente naquilo que tu estavas a dizer, ou seja, o que é que eu quero, o que é que basicamente, o que é que eu quero para mim, para a minha vida, que me fará viver e não sobreviver, e viver aqui com propósito. Por isso, para mim, é aquilo que eu mais, ou seja, aquilo que eu desafio as pessoas a pensar é nisto, que isto seja um mote para a mudança, é um mote para ir ao encontro do desafio da LAI, que é sem ti ou sem nós não vamos a lado nenhum. Por isso nós temos que nos encontrar e ir mergulhar dentro de nós, bem fundo, para perceber para onde é que queremos ir. E lá está, e fazer esta reflexão sobre o viver, o sobreviver e o que é que queremos. Muito bem, é mesmo isso. Deixo-vos, subscrevo esse repto. Deixem aqui nos comentários aquilo que gostavam de modificar, de ver, de fazer diferente. E nós depois também no próximo programa debateremos essas respostas, caso elas surjam. Mandem para nós no nosso Facebook, no meu Facebook, no Facebook da Lai, da Joana. Depois vamos partilhar esta live, ou pelo menos dizer que ela existiu. Podem também deixar os vossos comentários, as vossas sugestões aí precisamente, e também responder a estes desafios. São sempre interessantes e às vezes o problema é porem-nos a pensar, porque às vezes quando nós começamos a pensar, se calhar achamos que não estamos tão bem como se calhar pensávamos que estávamos, e isso também é uma forma de nos ajudar a melhorar. Por isso, muito obrigado a vocês as duas por estarem aqui mais uma vez esta noite. Obrigado a todos aqueles que estiveram aí desse lado a assistir, a ver e que interagiram connosco. Dentro do possível, eu percebi, houve alguns constrangimentos, mas espero que tenham sido ultrapassados. Por isso, obrigado a todos vocês e marcamos então encontros para dia 2 de dezembro, para a última conversa que faltava deste ano 2024 e preparar o 2025. Muito obrigado. Obrigada. Até à próxima, 2 de dezembro.